Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Carlos de Souza, com o tema A Vida Futura. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Amarás a teu próximo como a ti mesmo, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Olá, minha amiga, olá, meu amigo, irmãs, irmãos de fé, irmãos de caminhada da TV e rádio e TV Fraternal. É com muita alegria que mais uma vez temos a oportunidade de estarmos conectados através das ondas da internet, das frequências da internet, na nossa frequência de amor, de fraternidade e de estudos da doutrina dos Espíritos. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre um tema que nós encontramos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a vida futura, que ela está no capítulo 2, que tem o título Meu Reino Não É Deste Mundo. E a vida futura, Kardec, com toda a sabedoria, com toda a iluminação, orientação que recebeu da espiritualidade, fez questão de colocar logo no início do livro do Evangelho segundo o Espiritismo esse tema, para que a gente possa fazer uma reflexão para poder aí sim começar a se aprofundar um pouco mais dentro da nossa doutrina, se aprofundar um pouco mais dentro dos estudos. Pois é fundamental que não tenhamos simplesmente somente a fé, mas que busquemos através dos estudos, através das leituras, através do contato com outras pessoas, dos diálogos, de encontros, buscarmos o entendimento. E buscar o entendimento não quer dizer que é concordar simplesmente com tudo e aceitar acabou. Não, muito pelo contrário. Às vezes a dúvida faz com que venhamos a buscar uma outra informação, um outro entendimento. E nessa busca, e muitas vezes, acabamos encontrando, reafirmando aquilo que já estávamos conhecendo e estudando, ou então encontrando uma nova interpretação de algo que venha nos trazer mais clareza, mais iluminação, mais entendimento. Por quê? Para poder sempre estarmos em evolução. Porque a nossa vida é uma evolução constante. E a doutrina dos Espíritos, a doutrina espírita, é uma doutrina, é algo que é o tempo todo evolução. Pois a doutrina dos Espíritos é progresso. É algo que tem exatamente sempre essa proposta de estar inovando. Nós começamos a buscar pela história, quando Kardec é convidado a participar dos estudos que já estavam acontecendo. A princípio ele foi ele foi muito cético, ele não tinha muito, ainda não acreditava, apesar de respeitar, como sempre respeitou, todos os ensinamentos, aquilo que lhe chegava às mãos. Ele, como um grande pedagogo, ele então sempre buscava absorver aquilo que chegava às suas mãos. E ele foi, mas com certo ceticismo, mas entendeu que ali realmente estava algo profundo e algo muito concreto. E aí passou a estudar, passou a buscar informações e cada vez mais levando essas informações para as pessoas que com ele estavam ali estudando. Então recebia informações de todos os cantos, de toda a Europa, lógico, naquela época, para poder exatamente nessas informações cruzar as informações que recebia de um e outro e checando, e ali ele conseguia exatamente fazer com que aquela informação que vinha de um lugar e vinha de outro estavam de acordo. Ele começava exatamente a traduzir aquilo e colocar aquilo no sentido de que aquilo tinha um sentido, e aquilo exatamente era a formação da nossa doutrina.
E dentro desses estudos que Kardec começa a fazer, então ele traz esse livro, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse primeiro capítulo, ele traz exatamente essas informações sobre Jesus, no que diz a fala de Jesus, meu reino não é deste mundo. Mas antes que eu venha a ler o primeiro trecho do livro, eu gostaria de fazer aqui com vocês uma certa indagação, mas que vocês pensassem. Normalmente quem nasceu na roça, se criou na roça, talvez não tenha essa dúvida que eu carreguei durante muito tempo e que depois eu que nasci na cidade, fui uma pessoa sempre urbana, quando eu fui para meu primeiro ano de escola, lá na época de ginásio, primário ainda, que a professora nos passou 2 exercícios que eles ficaram comigo durante muito tempo na minha memória. Um foi que pegássemos um algodão e colocássemos ali, molhasse aquele algodão e colocasse ele num pires e abastecesse com água e colocássemos ali um feijão. E deixasse aquele feijão passar alguns dias ali e para que depois nós viéssemos olhar novamente e fazer ali uma anotação sobre aquilo que encontramos. E eu fiz aquilo e passado, não me recordo hoje quanto tempo, uma semana ou menos tempo, eu vi que o feijão começou a brotar. Começou a nascer um raminho e tudo. E aquilo para mim foi uma coisa muito magnífica, porque eu sempre achei que o feijão vinha do mercado. Eu não sabia onde que o feijão surgia. Então eu não entendia como é que nascia aquilo. E quando eu vi aquilo me chamou muita atenção e eu fiquei com aquilo muito marcado na minha memória. Um outro fato que aconteceu, que também foi muito interessante, passado alguns meses, a professora pediu para que a gente colocasse um copo de água e dentro desse copo de água colocássemos uma flor chamada copo de leite, que a maioria das pessoas devem conhecer. Esse copo de leite é uma flor branca e tal, e colocássemos ele ali dentro e depois pingássemos algumas gotas da caneta tinteiro, que era uma caneta na época que a gente usava, caneta tinteiro, era gotas, a água, era líquida, a gota, né? E pingássemos 3 gotas de água, depois no outro dia fôssemos observar o que estava com a flor. E me chamou a atenção também mais uma vez, que 3 dias, no outro dia, eu fui ver aquela flor que era branca, estava ficando azulada. Aquilo para mim ficou muito marcado, intrigante, achei aquilo ali também mais uma experiência muito interessante. Mas agora, indo diretamente ao nosso estudo, eu gostaria de dizer exatamente onde Kardec começa, dizendo o seguinte, ele vai buscar no capítulo de São João 23, versículos 36 e 37, 37, essa fala. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? Jesus lhe respondeu, tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Por essas palavras, Jesus claramente estava falando da vida futura, dizendo que realmente o reino que Jesus estava anunciando, que ele estava trazendo, não era esse reino que Pilatos estava ali querendo debater com Jesus, o reino material. Pois exatamente existia muito esse aspecto. Apesar dos judeus já terem um certo estudo de toda a questão das informações, mas eles não tinham muito entendimento ainda da questão de vida futura. Eles sabiam que o homem era filho de Deus, e tinha toda aquela questão de ter o monoteísmo, mas aí eles não entendiam ainda o que acontecia com o futuro. Eles entendiam que os anjos, que mais existia muito ainda o aspecto simplesmente da ressurreição, no sentido de que o homem morreria, né? Não seria desencarnar, morreria, e depois, num determinado tempo,
como diziam no juízo final, iria ressuscitar e aí ia ter um lado ou outro. Eles não entendiam ainda muito bem o que aconteceria na vida futura. E o que Jesus veio trazer? Jesus, além de trazer inúmeras informações, porque com toda a sua sabedoria, com toda a sua plenitude, Jesus ele foi extremamente humilde e sábio para poder vir até nós, começando com o aspecto de realmente ele se tornou carne. Ele não veio como uma pessoa fora do normal, alguém que fosse extremamente distante das nossas condições. Não, exatamente para mostrar o que era exatamente a grandiosidade do Pai. E ele, como um filho mais próximo do Pai, todos somos filhos, mas ele quis mostrar exatamente isso, de que estávamos tendo aqui a oportunidade, naquela reencarnação, ou nesta reencarnação, de termos um corpo, que é o templo do nosso espírito, para poder o nosso espírito evoluir. E Jesus, já com o espírito altamente evoluído, ele, entre aspas, se rebaixou, tornou-se humano e veio até nós como um bebê. Ele tem todo aquele processo do seu crescimento, da sua adolescência, cresceu e passou por tudo aquilo que nós já estamos acostumados a ouvir, de todo a passagem de Jesus, que foi até o Calvário, até a crucificação, e depois a ressurreição real, e no sentido depois veio até os apóstolos, e veio depois a nós, mostrando de que a vida futura existe. Então, Jesus, ele não veio simplesmente somente deixar todas essas todos esses ensinamentos que ele deixou. Por que eu fiz questão de retificar a questão de lei? Porque Jesus não obriga ninguém a entender, a seguir aquilo que ele está falando. Ele mostra, ele traz, ele argumenta e permite que cada um possa, no seu entendimento, aceitar e conceber aquele crescimento. Porque não adianta nada, pura e simplesmente, a pessoa, entre aspas, pela pressão, pela força, acreditar ou se tornar fiel, mas na realidade, por o seu entendimento, não ter aquilo dentro do seu coração, aquilo fazer eco no seu entendimento. Então, Jesus, ele traz as informações, ele nos passa através exatamente das Escrituras, que foi algo que nós devemos compreender de forma tão magnífica, porque Jesus, quando esteve entre nós, ele não escreveu nada, ele não fez nenhum livro, nada, muito pelo contrário, somente através da palavra, através da sua presença espiritual, ele foi tão forte que ele deixou gravado naquelas pessoas que o conheceram e até naqueles que não conheceram pessoalmente. A energia de Jesus vibrava, que elas conseguiram transcrever os momentos e as palavras que Jesus, quando esteve entre nós. E essa questão da vida futura, Jesus ele traz exatamente nessa passagem. Ele começa a falar nessa passagem, dizendo que o meu reino não é deste mundo, demonstrando que o reino do Pai, ele está em outro plano. Aqui nós estamos nesta passagem material, vivendo um momento de que a nossa reencarnação, ela serve de um degrau para a nossa evolução. E a grande importância que Jesus, ele disse que ele não venceu no mundo, ele venceu o mundo. O que Jesus quer dizer com isso? Eu não venci no mundo, eu venci o mundo, porque a sua proposta, a sua fala, os seus exemplos, eles permanecem vivos, eles permanecem entre nós até hoje, e muito deles nós ainda não compreendemos. Então, quando ele vence no mundo, ele vence o mundo, é porque ficou registrado, ficou sacramentado tudo aquilo que ele fez. Ele não veio com o objetivo de vencer no mundo, de ser uma pessoa vitoriosa, ser uma pessoa grandiosa,
como muitas vezes nós, na nossa ainda pequenez, nós entendemos que nós temos que vencer no mundo, eu tenho que sair de uma situação de humilde e me tornar um dia um grande milionário, me tornar uma grande pessoa. Então eu digo que eu venci no mundo, eu venci no mundo material. Mas Jesus não estava trazendo isso, muito pelo contrário, ele estava mostrando de que nós estamos aqui para vencer o mundo, vencer todas essas atribulações, todos esses desafios, e com isso nós estamos evoluindo. E uma outra coisa que Jesus também nos ensinou, ele não fugia das coisas diárias do mundo. Porque em muitos momentos nós achamos que para que nós nos tornemos, né, filhos de Deus, que nos tornemos, que possamos crescer, possamos evoluir, ou então, como algumas pessoas usam a expressão, né, me tornar salvo, eu tenho que estar isolado, eu tenho que estar fora do convívio com pessoas que não são pessoas que não são consideradas boas pessoas, não são pessoas que são de boa conduta, né, como dizem. E Jesus não tinha essa preocupação, muito pelo contrário. Jesus, o que ele mais andava era exatamente com as pessoas que na época dele eram pessoas que eram renegadas pela sociedade, eram as pessoas que eram deixadas de lado, pois tinham muitas regras, muitos dogmas, muitos conceitos para serem seguidos, e Jesus fazia exatamente tudo o contrário. Não é que ele fazia o contrário por fazer, é que ele mostrava que o que valia não era simplesmente aquilo que as pessoas viam, não somente aquilo que as pessoas demonstravam, mas sim o que elas carregavam em seu interior, naquela luta para a sua evolução, para o seu bem. Então Jesus andou com as prostitutas, andou com as pessoas que eram leprosos, andou com as pessoas que eram renegadas pela sociedade, inclusive andou com as pessoas ricas. Zaqueu é um exemplo vivo disso, que era um milionário, uma pessoa que era rica, que tinha atitudes que às vezes não eram de bom escrúpulo, mas Jesus foi até ele porque ele sabia que aquela presença, aquela conversa, aquele diálogo com aquela pessoa iria fazer com que ele mudasse sua conduta, mudasse o seu modo de ser. Jesus não estava preocupado o que diziam com que ele estava andando, muito pelo contrário, ele estava querendo mostrar de que aquela pessoa tinha algo de positivo, de bom dentro dela. E era isso que ele buscava resgatar. Jesus sempre esteve atrás de resgatar o lado humano, o lado bom de cada um, e isso é exatamente o que em muitos momentos a sociedade não consegue visualizar, porque cria barreiras. Então, esse lado do coração era o que Jesus buscava encontrar nas pessoas, e ele buscava exatamente porque ele sabia que a vida futura, que a possibilidade e aquilo que a pessoa estava se propondo a fazer de evoluir, era exatamente a busca do seu bem-estar para uma vida futura melhor. Porque não adianta nada eu simplesmente só achar que a minha vida só acontece tudo agora. O agora, ele é extremamente importante para o meu amanhã. Isso que Jesus veio nos mostrar. De que, através das nossas atitudes e condutas do hoje, amanhã nós vamos colher os frutos. E esses frutos, eles serão bem-vindos desde que nós façamos de forma com o coração, de forma sem nenhum interesse, de forma transparente. Porque na nossa doutrina nós falamos muito, né? Algumas pessoas usam muito aquela brincadeira do bônus hora, de quanto mais eu me dedico à doutrina, eu estou ganhando bônus horas, quer dizer, eu vou ganhar mais momentos alegres onde eu estiver no futuro. Isso daí é barganha. Nós devemos fazer as coisas, fazer as nossas ações de coração aberto. Dar sem esperar. Era isso que Jesus sempre demonstrou. Ele não tinha nenhuma preocupação do que ele estava dando, se ele ia ter em troca, muito pelo contrário. Quando Jesus, eu cito muito Jesus porque ele realmente, se nós somos cristãos,
se nós seguimos a nossa doutrina, e ela é uma doutrina cristã, nós temos que realmente buscar tudo aquilo que o nosso mestre nos ensinou. O ensinamento dele não está simplesmente nas palavras, mas nas atitudes que ele tinha e que ele deixou. Vejamos o exemplo quando Jesus estava na casa de Maria e Marta, conversando com Maria, falando sobre a vida futura, sobre uma série de coisas, e Marta, que estava ali toda preocupada em receber o mestre, preparar a casa, arrumar, limpar tudo, chama Jesus e fala: Jesus, pare, entre aspas, pare de ficar batendo papo com a Marta e com Maria, para que ela venha me ajudar, para que ela venha trabalhar. E o que Jesus diz? Maria está exatamente tendo o maior crescimento, evoluindo, porque ela está trabalhando e pensando no seu crescimento interior, na vida futura, e não simplesmente no hoje, no material. Sim, temos que ter a preocupação com a vida material, porque é lógico, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa existência. Tanto que o nosso mestre, ele não disse para que as pessoas na época abandonassem a vida que tinham. Por quê? É necessário que cada qual tenha o seu lado material ali bem claro, porque é necessário que todos possamos viver o dia a dia. Mas o que nós não podemos é viver preocupados somente com o hoje, ou preocupados somente com o amanhã. Jesus dizia exatamente aquilo, né? De que olhar para os lírios do campo, eles não tecem, mas nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua grandiosidade, se vestia de forma tão pura quanto aquele linho. Não se preocupais, vejais os pássaros que não colhem, que não plantam e não colhem e se alimentam. O que ele quis dizer com isso? Que tudo tem o seu tempo. Devemos fazer a nossa parte? Sim, mas não devemos viver preocupados com o nosso amanhã. Porque em muitos momentos da vida, nós deixamos de fazer algo de bem, porque estamos preocupados, como é que eu vou fazer amanhã? Lógico, eu tenho que ter uma coisa chamada bom senso e saber de que eu tenho que estar ali fazendo a minha parte, o meu trabalho, o material, cuidando da minha casa, cuidando das pessoas com quem eu convivo. Sim, mas eu não devo simplesmente ficar preocupado a ponto de começar a carregar e guardar problemas de saúde, problemas de doenças, que em muitos casos elas estão conectadas intimamente à nossa mente, que acaba respondendo no nosso corpo em função do excesso de preocupações. Porque muitas vezes nós começamos a somatizar os problemas e eles acabam refletindo no nosso corpo. Isto é aquilo onde disse Jesus: onde está a vossa fé? Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? O nosso tesouro, nós nos preocupamos muito com o lado material somente, mas o nosso tesouro está dentro do nosso coração, dentro da nossa conduta. Então nós precisamos estar sempre com o coração aberto, com um abraço, com um sorriso. Porque em muitos momentos da vida, um simples sorriso faz toda a diferença no dia de uma pessoa. E às vezes nós estamos tão preocupados com os nossos problemas, com as nossas angústias, que nós não olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor. Gostamos sim que as pessoas estejam nos olhando, estejam se preocupando, mas nós não tomamos às vezes o simples cuidado
de olhar para aquela pessoa que está ao nosso lado e perceber que um simples olhar, um simples sorriso vai fazer a diferença no dia dela. E, mais interessante, aquele sorriso que nós estamos dando para aquela pessoa naquele momento em que às vezes até por dentro nós estamos angustiados e a pessoa recebe aquela energia, em poucos momentos ela nos transmite aquela energia volta e nós passamos também a desfrutar daquele bem-estar. Então, devemos estar sempre buscando encontrar nas palavras do Mestre o exemplo para o nosso dia a dia. Não basta pura e simplesmente eu só ler todos os livros, estudar, não basta simplesmente eu rezar, não basta simplesmente eu poder declamar, saber de cor todas as preces, se elas não estão caladas dentro do meu coração, se elas não fazem parte do meu íntimo, se elas não fazem parte da minha consciência, se elas não fazem parte da minha vida, do meu dia a dia. Pois no nosso dia a dia é que nós passamos a exercitar tudo aquilo que aprendemos. E tudo aquilo que estamos exercitando é o presente que vai ser o nosso futuro. Dentro das palavras que encontramos através de Kardec nesse texto, eu gostaria de destacar alguns trechos, dizendo que Jesus, conformado com seu ensino com o estado dos homens da sua época, não julgou, conveniente dar-lhe luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não o compreenderiam. Limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como a lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela ainda é vaga. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os latos demonstram, que os estudos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que as descrevem nas suas fases e em todas as suas peripécias. Um dos mais importantes legados que o Espiritismo nos deixou exatamente é esse: o estudo da vida futura, como algo concreto, real. Pois o Espiritismo trata de espírito, algo que nós que nem não conseguimos apalpar, não conseguimos enxergar, exceto aqueles que são dotados de visões, ou dotados de uma mediunidade que ele consegue perceber e ver com mais clareza do que a maioria das pessoas vê. É algo que nós não percebemos, mas é algo que nós sentimos dentro da nossa realidade, porque a vida futura, ela não é o amanhã, ela começa no hoje. E é isso que o Espiritismo veio nos mostrar, que ela não é um simples artigo de fé. Eu simplesmente acredito. Não é isso, simplesmente acreditar. É ter a certeza, porque é exatamente essa fé raciocinada a qual o nosso mestre e irmão Allan Kardec veio nos ensinar. E nós precisamos ter esse entendimento. Não basta simplesmente eu somente acreditar, ter a fé de que eu vou reencarnar, que eu vou renascer. Simplesmente por ter fé. Por quê? Porque eu li, porque eu ouvi, porque eu acho que isso faz, sabe? Mas nós precisamos ter a certeza, porque
Se nós pensarmos a evolução do nosso planeta, a evolução da Terra, os homens cada vez mais estão com informações diferentes. Por que será? Essa evolução veio da onde? A gente que hoje em dia eu tenho a felicidade de ter 4 netos, e então tenho crianças pequenas ainda em casa, que fazia tempo que eu não tinha esse contato, cada vez mais fico com isso de forma deslumbrado. Porque eles carregam informações que a gente demorou anos para entender e eles hoje já têm isso dentro deles. Tanto que eu vi esses dias 2 mulheres conversando, e exatamente uma coisa que a gente ouve com muita facilidade. Nossas crianças antigamente nasciam, levavam até dias para abrir os olhos. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu ouvi muitas vezes. Demorava dias para abrir os olhos. Hoje já quase nascem falando. Por que será isso? Exatamente, se nós buscarmos esse entendimento, porque aquele processo que nós tínhamos a necessidade de passar, de mandar mais dias para abrir os olhos, isso já passou. Essa nova geração, essa nova encarnação já está vindo com outro processo, com uma outra necessidade. Isto é uma prova clara e evidente do quanto nós estamos evoluindo. E eu gostaria de também finalizar com um texto do nosso irmão Emmanuel, que veio através de Chico Xavier, que é Em Torno do Futuro. Não precisas procurar adivinhos para saber o que te espera, nem necessitas daqueles outros que te descubram o passado que já conhece pelas próprias tendências. A vida é o presente vivo e imperecível. Nas telas das horas, somos o ontem que se foi e seremos o amanhã que virá. A semente plantada resume todas as nossas cogitações em torno do porvir. Terás o que cultivas. Não colherás figo na macieira e vice-versa. Ciente de que todos os pensamentos e atos são sementeiras do destino, seleciona o material que consideres adequado à tua felicidade e centraliza-o no serviço do bem aos semelhantes. Do que queres presentemente, recolherás os resultados depois. Do que queres presentemente, recolherás os resultados depois. O futuro começa agora. Cede hoje à vida o que possuas de melhor, e amanhã aquilo que a vida tenha de melhor te responderá. Eu gostaria de só voltar a um exemplo que eu dei no início, que era a história do feijão e do copo de leite. O que depois de muitos anos eu vim deduzir daquele ensino que a professora estava dando, que era o crescimento, né, de uma semente, que a vida exatamente começa numa semente para depois se transformar em tudo aquilo que conhecemos. E o outro que é muito marcante, muito importante. Eu coloco uma flor que é branca dentro de um copo de água, que também é algo cristalino, transparente. Mas uma simples gota de algo que não faz parte dela pode transformá-la para o bem ou para o mal. Depende da intenção com que eu coloquei aquela gota ali. Então, o nosso futuro, a nossa vida futura, ela está intimamente ligada à nossa vida presente. E para realmente encerrar, eu gostaria de ler para vocês uma mensagem que eu recebi da nossa amiga Beth, da Casa Luz e Verdade,
de São Caetano, que tem tudo a ver com o nosso texto. Eu gostaria de deixar exatamente essa mensagem com vocês. Eu sei que não é dela, mas ela foi extremamente feliz e muito sensível em me encaminhar essa mensagem. Somos condutores de energia. Se desejamos o bem vem. Se espalhamos o amor fica. Se sorrimos, sorrisos recebemos. Pode demorar, pode não ser sempre, mas se tem uma coisa que a vida faz é ser grata, desde que sejamos com ela. Se tem uma coisa que o universo faz é ser justo, desde que sejamos com o próximo. As coisas acontecem, a bondade existe, o amor vence. Agradeço mais uma vez e deixo com todos a mensagem do Mestre Jesus. Amarás a teu próximo como a ti mesmo, e muito obrigado, e que possamos plantar para a nossa vida futura sementes de amor, fraternidade, paz e alegria. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.